Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Juntos no melhor Mix, 7h01. Muito bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 24 de outubro de 2019. E vamos aos destaques do programa. Oferta de emprego temporário no varejo será a maior em 6 anos. Mais de 7 mil vagas para o ano letivo de 2020 são abertas pela Faetec. Registro do canabidiol é questão de bom senso, diz diretor da Anvisa. Falta de concorrência prejudica a qualidade do asfalto no país. Senado conclui votação da reforma da Previdência e texto segue para promulgação. TCU aprova termos da revisão do contrato da cessão onerosa entre a União e a Petrobras. Dólar comercial operou em queda de 0,5%, dia fechando a quarta-feira, em R$ 4,03. A arroba do boi gordo sobe, chegando a R$ 157,50 à vista no estado do Rio. Já a saca de açúcar 50 quilos fechou o dia cotada a R$ 65,53, menos 0,64% ao dia. Esses são os destaques do programa de hoje. Mande uma mensagem para o WhatsApp da Mix Campos, 997971007, no ar Mix Notícias. Mix Notícias. Temperatura no momento 21 graus e máxima podendo chegar a 28. Sol com algumas nuvens durante o dia e sem previsão de chuva. E dando uma passada no trânsito, na saída da Campos Farol, no início da 28 de março, a movimentação está intensa no sentido centro, com grande fluxo de quem vem da Penha e também devido a caminhões que trafegam em direção à BR-356. A movimentação está moderada na rotatória próxima ao Shopping Estrada, com trânsito fluindo sem lentidão até a Ponte General Dutra. Já no trecho que vai até a segunda passarela da área urbana da BR-101 em Guarulhos, o trânsito está seguindo lento, mas sem retenções. Na Beira Valão, a movimentação está moderada na descida da Ponte Leonel Brizola e retorno em frente ao Mercado Municipal, mas sem retenções. Na Formosa, a movimentação ainda é moderada em grande parte, mas a lentidão começa a se intensificar próxima à saída para Beira Valão. Ponte da Lapa com maior fluxo de veículos no sentido centro. Saldanha Marinho com fluxo tranquilo, porém com retenções dos sinais da Felipe Web até a Beira Valão. E para quem vai para o Rio de Janeiro, como de costume, acesso à Ponte Rio-Niterói tem um pouco de lentidão. Juntos o melhor Mix. Mix! As previsões de abertura maior de vagas temporárias para esse final de ano melhoram as perspectivas para quem está em busca de emprego. Para especialistas em carreiras, as vagas temporárias, além de serem uma oportunidade, ainda que momentânea, de recolocação no mercado de trabalho, trazem uma chance real de o trabalhador ser efetivado. Com oportunidades para todo o estado do Rio de Janeiro a partir do primeiro semestre de 2020, a Faetec está inscrevendo para 7.205 vagas na educação infantil, ensino fundamental, técnico de nível médio, superior e educação à distância. As inscrições vão até o dia 18 de novembro e podem ser feitas no site do Instituto. Ele é o selecom.org.br, onde estão também todos os detalhes. Mix Notícias. A decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, para autorizar ou não o plantio de cannabis sativa e o registro de medicamentos à base de canabidiol, substância derivada da cannabis, planta popularmente conhecida como maconha, deve ser concluída até o dia 12 de novembro. A expectativa do presidente da Anvisa, William Dibb, é a de que o bom senso prevaleça e a matéria seja aprovada pela diretora da agência. Um dos motivos apontados pela Confederação Nacional do Transporte como relevantes para a piora das rodovias brasileiras é a má qualidade do asfalto brasileiro. Segundo o diretor executivo da CNT, a situação em parte se explica pelo fato de a oferta do produto asfáltico ser dominada por apenas uma empresa, a Petrobras. Após 8 meses desde que chegou à Câmara, em fevereiro, a reforma da Previdência teve a tramitação concluída no Congresso com a última sessão de votação nesta quarta-feira, dia 23, no Senado. O texto aprovado será agora promulgado pelo Congresso. As novas regras entram em vigor na data da promulgação, exceto as alíquotas de contribuição, que passam a valer após 90 dias. TCU aprova termos da revisão do contrato da cessão onerosa entre a União e a Petrobras. O contrato prevê o pagamento de mais de 34 bilhões à Petrobras estatal. A estatal receberá o valor depois que a União receber os recursos do leilão marcado para o dia 6 de novembro. Mix Notícias.
O Banco Central definiu as regras para a divulgação das taxas de conversão de gastos em moeda estrangeira em cartão de crédito de uso internacional. O Banco Central determina que a taxa de conversão do dólar deve ficar disponível nos canais remotos de atendimento ao cliente, inclusive por meios eletrônicos, com acesso direto ao público no menu relativo a cartões de uso internacional. A lei de afixação de preços deverá ser alterada para obrigar estabelecimentos comerciais de todo o país a exibirem o preço dos produtos por unidade fundamental de medida, massa, volume, comprimento ou área. O projeto é avalidado por 2 comissões e, segundo a agência Câmara, atualmente a lei já exige a exposição de preços por unidade de medida nas vendas a varejo de produtos fracionados em pequenas quantidades. O melhor mix. Juntos no melhor mix. Improbidade administrativa, prática que tem gerado punições como perdas de mandatos, inelegibilidades e até prisões de inúmeros políticos brasileiros, terá a lei revisada para ganhar mais rigor contra quem pratica ato indevido em razão do exercício de cargo público. Ontem, o assunto foi debatido em audiência pública, da qual participaram deputados federais, advogados e várias outras autoridades. Emissões de gases de efeito estufa e a consequente elevação dos níveis da poluição atmosférica são constatadas há vários anos em municípios brasileiros. Campos é um deles. Em setembro, a Comissão do Meio Ambiente da Câmara Federal aprovou o projeto de lei exigindo energia limpa para o transporte público, visando reduzir a poluição do ar causada por combustíveis. Ontem, houve debate sobre o assunto. Mix Notícias. O programa de enfrentamento à desinformação com foco nas eleições 2020 do Tribunal Superior Eleitoral ganha o reforço do Google, Facebook, Twitter e WhatsApp, as principais plataformas de mídia social do mundo. Segundo a Corte, com as novas adesões, o programa passará a contar com 40 instituições parceiras capazes de reduzir os efeitos negativos que a desinformação pode causar no trato de temas que dizem respeito à justiça eleitoral e às eleições. Embora não tenha sido mencionada diretamente, a rede ferroviária federal, com instalações praticamente sucateadas há anos em Campos, poderá ser beneficiada nos planos da Frente Parlamentar Rio nos Trilhos, instalada ontem na Assembleia Legislativa do Estado. A finalidade é revitalizar a malha ferroviária fluminense, com focos no turismo, comércio e produção estadual. A iniciativa está sendo considerada um marco para a ferrovia fluminense. Juntos o melhor mix. Bicicletas apreendidas por ato administrativo de polícia quando não forem reivindicadas por seus proprietários em até 3 meses deverão ser doadas a instituições beneficentes. A proposta está sendo analisada em caráter conclusivo na Câmara dos Deputados e define que os veículos doados terão de ser transformados em cadeiras de rodas ou triciclos adaptados para pessoas com necessidades especiais. A presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado afirmou ontem que a PEC paralela da Previdência deve ser votada no colegiado no dia 6 de novembro. O principal ponto do texto busca incluir estados e municípios na reforma da Previdência, aprovada ontem em segundo turno no plenário do Senado. Mix Notícias. O Supremo Tribunal Federal retoma na tarde de hoje, quinta-feira, o julgamento sobre a constitucionalidade da prisão de condenados em segunda instância. A expectativa é de reviravolta no placar. A sessão de ontem, quarta-feira, foi suspensa com 3-1 pela possibilidade de prisão antecipada dos réus. O Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul solicitou nesta quarta-feira, dia 23, que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região anule a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso do sítio em Atibaia. No processo, Lula foi sentenciado a 12 anos e 11 meses de prisão pela primeira instância da Justiça. Pesquisa mostra cargos em alta e média salarial em 8 áreas em 2020. Levantamento feito traz que áreas como vendas, marketing e tecnologia devem demandar mais no ano que vem e as habilidades que os profissionais deverão ter para conseguir um emprego. A Caixa Econômica Federal libera a partir desta sexta-feira, amanhã, os saques de até R$500 do FGTS para não correntistas do banco nascidos em fevereiro e março. Neste segundo lote de não correntistas, 8 milhões de pessoas devem retirar o total de 3,4 bilhões, segundo previsão do banco. Mix Notícias. A aprovação da reforma da Previdência, ainda que aquém da economia inicial prevista de R$1 trilhão,
é a melhor notícia econômica de longo prazo dos últimos anos e extremamente positiva para a economia e para o mercado financeiro, segundo analistas. Com a continuidade das reformas administrativa e tributária e a perspectiva de queda de juros para patamares históricos, o mercado já fala numa Selic de 4% ao ano. E as cotações. O dólar comercial operou em queda ontem de 1,05%, fechando a quarta-feira em R$ 4,03. A fonte é o Valor Econômico. A arroba do boi gordo com nova alta negociada agora a R$ 157,50 à vista no estado do Rio de Janeiro. A fonte Scott Consultoria. Já a saca 50 quilos de açúcar cristal fechou o dia menos 0,64%, cotada a R$ 65,53. A fonte o CPE Exalc. O melhor mix. Juntos no melhor mix. O Ministério da Defesa do Chile convocou reservistas das Forças Armadas para ajudar o patrulhamento e revezar as tropas mobilizadas com a imposição do estado de emergência em diversas regiões do país desde o último sábado. Os militares voltaram às ruas do Chile pela primeira vez desde o fim da ditadura em função dos protestos deflagrados pelo reajuste das passagens do metrô. A desconfiança dos bolivianos em relação à lisura do resultado das eleições, que aconteceram no último domingo e até agora não tem resultado definitivo, é consequência de um acúmulo de fatores que se tornaram mais evidentes desde o referendo de 2016, afirmam analistas. Mix Notícias. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região recolheu os mandados de prisão que haviam sido expedidos no ano passado contra 5 deputados estaduais do Rio de Janeiro. A medida foi tomada após a Alerj decidir, na terça-feira, dia 22, libertar os parlamentares presos na Operação Furna da Onça, um desdobramento da Lava Jato. A Marinha informou que até o dia 22 foram recolhidas mais de 1.000 toneladas de resíduos recolhidos das praias do Nordeste. De acordo com a instituição, desse número, quase a metade teve a destinação final realizada. Esse trabalho tem sido feito por meio de uma interlocução direta com os estados afetados. Juntos o melhor mix. O Brasil ocupa hoje a 70ª posição no ranking Doing Business, relatório anual do Banco Mundial, que avalia o ambiente de negócios em 190 países, divulgado na noite de ontem. A pontuação brasileira, que era de 58,6 no ano passado, subiu para 59,1, ou seja, avançou 0,5 ponto percentual. O ganho reflete principalmente a melhora no registro de propriedades no país. A primeira declaração do presidente Jair Bolsonaro ao desembarcar em Pequim, capital da China, foi que estava chegando em um país capitalista. O slogan do presidente chinês, espalhado em painéis comemorativos dos 70 anos da Revolução Comunista, porém, define o regime do país como um socialismo com características chinesas. Mix Notícias. E vamos falar de esporte, vamos falar de Copa Libertadores da América. Foi um chocolate no Maracanã lotado, em clima de festa. O Flamengo deu muitas poucas chances ao Grêmio e depois de um primeiro tempo tenso e de só um gol, o rubro-negro terminou a partida de volta da semifinal da Libertadores, goleando o tricolor gaúcho por 5-0. E com a vitória, o Flamengo encara agora o River Plate da Argentina na decisão da Libertadores. O jogo será disputado em Santiago, no Chile, no dia 23 de novembro. Em 2019, a final da competição continental será disputada em apenas uma partida e em campo neutro. Agora nós vamos às ruas com a equipe Mix de reportagem. Mix Notícias. Muito bem. As condições dos hospitais conveniados pelo SUS aqui em Campos já está caótica. E também os hospitais públicos da nossa cidade. Estamos aqui no HGG, onde a tão anunciada reforma ainda nem começou na emergência, ou seja, não tem emergência aqui, só a pediátrica. E a marcação só está acontecendo aqui para retorno no HGG. E o incrível, que quando a gente pensa no sistema organizado, né, onde o poder público criou aí medidas de atendimento para os pacientes marcarem suas consultas, aqui no HGG isso não acontece ainda. Ou seja, as pessoas têm que vir aqui, né, para saber se poderá sim ou não marcar uma nova consulta. Afinal de contas, a prioridade é para remarcação. Então a gente espera, né, quando que essa situação da saúde vai melhorar na cidade. Afinal de contas, quem sofre é a população.
Mix Notícias nas ruas, mande uma mensagem para nossa equipe de reportagem pelo WhatsApp 99797-1007. Mix. E agora nós vamos retornar às ruas com a equipe Mix de reportagem. Mix Notícias. A equipe Mix de reportagem está aqui agora no Parque Prazeres, onde apuramos aqui na rua Arnaldo da Silva Vizela, esquina com a Rua U, o esgoto a céu aberto. A Águas do Paraíba veio aqui, fez a obra, mas o mau cheiro é uma coisa absurda. Os moradores falam que também no canal ao lado, o nome do canal é o canal Esgoto, porque afinal de contas, além de estar assoreado, esse mau cheiro incrível. Então, uma parceria completa, porque além disso, a limpeza pública no bairro está esquecida, não é? Então, pode dar as mãos aí, Águas do Paraíba e Prefeitura, com um desleixo aqui aos moradores do Parque Prazeres. A gente volta a qualquer momento, mande sua mensagem para a equipe Mix de reportagem, 99797-1007. Você ouviu Mix Notícias. Mix.